Olá, seja bem-vindo à plataforma Moodle. A sua aula já vai começar. Se mantenha conectado e fique atento. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Então nesta aula nós vamos iniciar os assuntos relacionados ao tópico 4 do nosso conteúdo programático da disciplina. Então nós vamos falar do plano de contas aplicado ao setor público, certo? Então nos slides vocês conseguem acompanhar uma síntese dos principais temas, né, que merecem aprofundamento quando vocês forem estudar esse tópico. Bem, de início nós vamos tratar alguns conceitos relacionados ao plano de contas, né? O que é um plano de contas e para que serve? Então o plano de contas, de forma geral, pode ser considerado uma estrutura básica da escrituração contábil, composta por uma relação padronizada de contas contábeis. A partir dessa estrutura básica, é possível o registro de todos os atos e fatos praticados pela entidade pública de uma forma sistematizada, né? E a partir do plano de contas, diversos relatórios podem ser emitidos, como é o caso de relatórios gerenciais e das demonstrações contábeis propriamente ditas, né? Tudo isso com a finalidade de suprir os usuários da informação com informações úteis e de qualidade que possam embasar de forma eficaz o seu processo decisório, tá certo? Bem, no slide 3, nós vamos começar a tratar de forma mais específica do plano de contas aplicado ao setor público, o chamado PCASP. Então, esta vai ser a sigla que nós utilizaremos. O PCASP é uma estrutura, né, de contas obrigatória para todos os entes e entidades da administração pública, tanto da administração direta, quando neste sentido eu me refiro à União, Estados, Municípios e Distrito Federal, assim como para a administração indireta. Quando eu falo em administração indireta, eu me refiro às autarquias, às fundações, às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Então, todos os entes da federação estão obrigados a adotar o plano de contas aplicado ao setor público para realizar a sua escrituração contábil. Bem, a implantação do PCASP é relativamente recente, né? Então, os entes públicos tiveram um prazo para adaptarem os seus planos de conta à nova estrutura do PCASP até o término do exercício financeiro de 2014. E já a partir, né, do exercício financeiro de 2015, a Secretaria do Tesouro Nacional passou já a utilizar as demonstrações contábeis elaboradas em conformidade com esta nova estrutura de contas para realizar a consolidação nacional das contas públicas, né, que é o chamado BSPN, Balanço do Setor Público Nacional. Existe uma série de objetivos do PCASP que estão elencados para vocês no slide 4, mas de forma bem resumida, né? O que é mais importante ressaltar em termos de objetivos do plano de contas? O PCASP visa principalmente padronizar os registros contábeis de todas as entidades que compõem o setor público brasileiro. Um ponto, né, muito importante em relação à estrutura do PCASP é que ele segrega informações de natureza patrimonial, orçamentária e de controle, coisa que os demais planos de conta não faziam de forma eficaz, digamos assim. Bom, também é importante ressaltar que o PCASP objetiva, dentro de uma única estrutura, atender às necessidades e às particularidades de todos os entes da administração, direta e indireta, de todas as 3 esferas de governo, né? Então, federal, estadual e municipal. Permite um detalhamento das contas contábeis que se adequa a essas peculiaridades, né, de cada ente público, como nós falamos. Além disso, uma das finalidades mais importantes é permitir a consolidação nacional das contas públicas, dentro de um prazo estipulado que nós vamos ver. Bom, também é importante destacar que é a partir do PCASP que as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público são elaboradas, né? Então, precisamos de um registro padronizado dentro da estrutura do PCASP atualizada para que as chamadas DCASPs possam ser elaboradas de forma coerente.
Os demonstrativos fiscais exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal também dependem de informações registradas dentro de algumas classes de contas do PECASP, como é o caso do relatório resumido da execução orçamentária e do relatório da gestão fiscal. O PECASP, então, desta forma, é importante para viabilizar alguns processos, como os processos de prestação de contas, os processos de elaboração de relatórios, tanto gerenciais para apoiar o processo decisório, quanto a elaboração de relatórios de acordo com os novos padrões de contabilidade pública, nesse sentido, já em convergência aos padrões internacionais. Também é importante destacar, então, de forma bem geral, a importância do uso do PECASP para fins de apoiar o processo decisório, apoiar processos de transparência da gestão fiscal e viabilizar ou facilitar o controle social por parte da sociedade, né? Bem, as contas que compõem o PECASP têm algumas finalidades principais que é importante nós elencarmos. Isso aparece para vocês no slide 5, ok? Então, no quinto slide, nós vemos as principais finalidades das contas do PECASP. De forma também bem sintetizada, né, nós podemos destacar a importância dessas contas para conseguir segregar as informações orçamentárias das informações patrimoniais. Depois nós vamos ver como isso aparece no plano de contas de uma forma mais específica. Essas contas são importantes para permitir a aplicação ou atendimento ao regime de competência para a escrituração contábil, assim como procedimentos contábeis em observância, né, às normas internacionais. Então, aqui nós estamos falando principalmente daquelas apropriações por competência. O reconhecimento de provisões no passivo, ou os reconhecimentos de créditos a receber no ativo, tributários ou não tributários, o reconhecimento dos estoques, dos ativos de longo prazo, como é o caso do ativo imobilizado, do ativo intangível, de investimentos, entre outros. Também é importante destacar que estas contas permitem a aplicação de procedimentos de mensuração após o reconhecimento inicial de ativos e passivos. Então, aqui nós estamos falando de alguns procedimentos que incluem, por exemplo, a reavaliação de ativos, quando permitida pela legislação, a depreciação, amortização e exaustão de ativos, assim como o reconhecimento de perdas por redução ao valor recuperável, né, a partir da aplicação dos testes de impairment periodicamente, entre outros aspectos, como é o caso de alguns grupos de ativos que podem ser avaliados a valor justo, e periodicamente o valor justo precisa ser revisto, revisado e corrigido, né? Alguns ativos que são avaliados a valor realizável líquido, e este valor realizável líquido também precisa ser revisto periodicamente, e assim por diante. Bem, no próximo slide nós temos algumas informações muito importantes que precisam ser assimiladas por vocês. Aqui nós estamos falando das naturezas de contas que compõem o plano de contas aplicado ao setor público. Bem, são 3 naturezas de contas principais, ou naturezas de informação. A primeira é a natureza de informação patrimonial. A segunda, a natureza de informação orçamentária, e a terceira, a natureza de informação de controle. Quando nós falamos sobre informações patrimoniais dentro do PECASP, nós estamos preocupados com o registro dos atos e fatos financeiros ou não financeiros que afetam a composição do patrimônio público. Neste sentido, estou me referindo ao patrimônio líquido, né? Assim como as suas variações qualitativas ou quantitativas, ok? Quando nós nos referimos a informações de natureza orçamentária, nós estamos preocupados com todos aqueles eventos que se relacionam a planejamento e execução do orçamento público e que demandam o registro dentro do PECASP. Quando nós nos referimos a informações de natureza de controle, nós estamos preocupados, entre outras coisas, principalmente, com o registro de eventos que poderão afetar futuramente a composição do patrimônio público ou o saldo final do patrimônio público, assim como outros eventos que têm natureza típica de controle, né? Então, aqui nós vamos nos referir aos atos potenciais, principalmente, mas também a controle de custos, controles de dívida ativa, entre outros aspectos, como a administração financeira, que é muito utilizada.
Bem, então nós temos que lembrar que existem 3 naturezas de informação dentro do PCASP e as contas contábeis que compõem o PCASP estão distribuídas dentro dessas 3 naturezas principais, tá ok? Bem, no próximo slide nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, dentro do que se refere às contas de controle, né? Então, existe uma infinidade de finalidades para essas contas de controle, mas a gente pode destacar alguns aspectos. Atualmente, como eu falei, os controles de custos têm sido implementados, né, a nível governamental. Então, aqui a finalidade tem sido o governo, né, conseguir apurar o custo do serviço público prestado para a população, prestado para a sociedade, para o contribuinte, no caso, né. Isso vem dentro de um processo gradual, sendo incentivado principalmente pela Secretaria do Tesouro Nacional e está aí, né, em um período de adaptação por parte dos entes públicos. Contas de compensação são contas de controle que servem para registrar, principalmente, contratos em aberto, mas também os chamados atos potenciais, que são aqueles eventos que poderão afetar a situação do patrimônio público em períodos futuros ou no exercício financeiro subsequente. Contas de administração financeira são muito utilizadas para, principalmente, controlar os fluxos de caixa, né? Então, o nível, né, da disponibilidade de recursos do governo aumenta à medida que a receita pública é arrecadada. Da mesma forma, né, é necessário registrar de que forma essa disponibilidade de recurso vai sendo comprometida à medida que a despesa pública, a despesa orçamentária, vai sendo executada ao longo das etapas de empenho, liquidação e pagamento. Então, nós evidenciamos dentro das contas da administração financeira qual é o montante de disponibilidade de recursos comprometida por empenho, qual o montante comprometido por liquidação e qual o montante já utilizado em função do pagamento com caixa ou banco, né, com disponibilidade da despesa pública ou despesa orçamentária. Bem, no slide 8, nós temos a estrutura do plano de contas aplicado ao setor público. Então, nós temos que nos atentar para isso, isso precisa ser lembrado. O PCASP agrega, né, de forma sistematizada, contas contábeis que se distribuem dentro de 3 naturezas de informação, que são aquelas que nós vimos, natureza patrimonial, orçamentária e de controle. No entanto, dentro da estrutura do PCASP existem 8 classes de contas. Essas classes de contas sempre serão denominadas e designadas pelo código que vocês têm aí no slide que eu trouxe para vocês. Então, se nós observarmos, né, a classe 1 se refere às contas do ativo, classe 2, passivo, classe 3, variações patrimoniais diminutivas, que são as VPDs, classe 4, variações patrimoniais aumentativas, que são as VPAs, classe 5, controles de aprovação do planejamento e orçamento, classe 6, controles da execução do planejamento e orçamento, classe 7, controles devedores e classe 8, controles credores. Bem, então é importante vocês se atentarem para o fato de que as 4 primeiras classes se referem a contas com natureza de informação patrimonial, as classes 5 e 6 se referem a contas com natureza de informação orçamentária e as classes 7 e 8 se referem a contas com informação de natureza de controle, tá ok? Então é importante lembrar, né, entender esta estrutura de contas do PCASP. No slide 9, vocês terão estas 8 classes de contas desmembradas de acordo com os principais subgrupos. Então, ativos e passivos, quando eu falo passivo, eu incluo o patrimônio líquido, no setor público, são estruturados da mesma forma ou de forma muito semelhante aos ativos e passivos dos planos de contas adotados no setor privado, tá? Então, o ativo se subdivide em ativo circulante e não circulante. Lembrando que o ativo não circulante está composto, né, por alguns subgrupos principais. Quais são estes subgrupos? É o ativo realizável a longo prazo, é o grupo investimentos,
grupo imobilizado e intangível, tá ok? Já lá no passivo, nós temos o passivo circulante, o passivo não circulante e, por fim, o patrimônio líquido, composto por uma série de contas, né, principais, subgrupos de contas principais. E ali vai ter uma agregação de contas que atendem tanto as finalidades de evidenciação da composição do patrimônio líquido dos entes da administração direta, quanto dos entes da administração indireta, incluindo, neste caso, as empresas públicas e as sociedades de economia mista que desempenham atividade de natureza mais econômica, né? Bem, na classe 3, nós temos ali várias subdivisões das variações patrimoniais diminutivas de acordo com as suas características e, da mesma forma, na classe 4, temos grupos para designar cada tipo de variação patrimonial aumentativa, ou VPA. Na classe 6, são os controles da aprovação do planejamento e orçamento, 5 e 6, perdão, né? Controles da aprovação e da execução do planejamento e orçamento. Nós temos ali 5.1 e 6.1, é planejamento aprovado e a execução do planejamento. Nessas contas são registrados os eventos relativos à aprovação do PPA, do Plano Plurianual, e de que modo, né, ou em que medida ele vai sendo executado. Quando eu falo em execução do PPA, eu me refiro a parcelas dos saldos que compõem o PPA, que vão sendo agregadas ou incorporadas à LOA, Lei Orçamentária Anual, de cada um dos exercícios financeiros que compõem o PPA. Né? Lembrando que o PPA é um planejamento para 4 anos. Nas contas que integram, né, os subgrupos 5.2, orçamento aprovado, e 6.2, execução do orçamento, eu registro os eventos relacionados, primeiramente, à previsão da receita incorporada à LOA e a fixação da despesa incorporada à LOA e de que forma ou em que medida estes saldos estão sendo executados. A receita considerada realizada à medida da arrecadação e a despesa considerada realizada na medida em que é empenhada, na sequência liquidada e paga, quando de fato ocorre a saída do recurso financeiro. Por fim, no subgrupo 5.3 e 6.3, eu vou lidar com a inscrição de restos a pagar e a execução de restos a pagar. Então, basicamente, quando eu chego no final do exercício, eu vou registrar quais serão os saldos de despesas orçamentárias que já foram empenhadas no exercício e que ainda precisam ser liquidadas e pagas no exercício ou nos exercícios seguintes, ou então qual é o montante de despesa orçamentária que já foi empenhada e liquidada neste exercício, mas que ainda precisa ser paga em exercícios subsequentes, né? Então, aqui eu me refiro aos restos a pagar processados e não processados. Aqui eu registro, né, que montante de restos serão inscritos para o exercício seguinte e que montante de restos inscritos em exercícios anteriores já foram liquidados e pagos ou pagos apenas dentro deste exercício. Ou melhor, executados, digamos assim, né? Nas classes 7 e 8, eu tenho os controles, né? Então, no primeiro subgrupo de cada uma dessas classes, eu tenho o tratamento para os atos potenciais, depois para a administração financeira, subgrupos para a dívida ativa, subgrupos para o controle de riscos fiscais e a execução destes riscos fiscais. Lembrando que quando eu me refiro a risco fiscal, eu estou me referindo a principalmente possíveis erros de previsão orçamentária que poderão afetar, sobretudo negativamente, o meu orçamento executado. Então, aqui eu estou me referindo principalmente a riscos de frustração da receita por conta de uma previsão superestimada da receita para o exercício em questão, ou então possíveis erros de despesa subestimada para o exercício, né? Quando eu acabo precisando incorrer em mais despesa do que eu havia fixado na minha lei orçamentária anual originalmente.
Bem, controles de custo, nós temos também subgrupos específicos, né, para tratar isso, entre outros controles que poderão ser desdobrados dentro dessas classes de contas, tá certo? Então, de forma bem resumida e sintetizada, nós temos essa estrutura básica do plano de contas aplicado ao setor público. Sobre a estrutura deste plano de contas, é importante nós lembrarmos que, assim como no plano de contas utilizado no setor privado, existem contas de natureza devedora, isto é, o seu saldo aumenta quando esta conta é debitada, e existem contas de natureza credora, em que o seu saldo aumenta quando esta conta é creditada, tá ok? Então, no PCASP, nós temos que nos lembrar que todas as contas de classes designadas por um número ímpar, né? Então, classes 1, 2, classes 1, 3, 5 e 7 são contas, né? São classes que agregam contas de natureza devedora. De forma oposta, todas as contas de classes designadas por um número par, então classes 2, 4, 6 e 8, são classes que agregam contas de natureza credora. Lembrando que existem, de acordo com a necessidade, contas retificadoras distribuídas aí ao longo destes diversos subgrupos, né? Então, lembrar quais são as contas devedoras e quais são as contas credoras dentro do PCASP. Também é importante lembrar qual é a relação de cada uma dessas classes de contas com os regimes que nós estudamos na contabilidade pública, né? Bom, então vamos relembrar os regimes. Nós estudamos o regime orçamentário, o regime patrimonial ou contábil patrimonial. Bem, se nós formos associar estes regimes com o PCASP, nós temos que nos lembrar do seguinte, que todos os registros que acontecem nas contas das classes 1, 2, 3 e 4, isto é, ativo, passivo, VPD e VPA, obedecem o regime patrimonial ou regime contábil patrimonial, de acordo com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, isto é, nós estamos efetuando registros por competência, de acordo com o regime de competência. Por outro lado, quando nós efetuamos registros dentro das contas que estão na classe 5 e 6, nós estamos obedecendo ao regime orçamentário previsto no artigo 35 da Lei 4.320, tá ok? Então, receitas consideram-se realizadas quando da arrecadação, despesas consideram-se realizadas quando do empenho, embora as demais etapas da despesa orçamentária também gerem, né, registros com lançamentos dentro destas contas, tá ok? Quando me refiro às contas que integram as classes 7 e 8, eu não estou obedecendo a nenhum regime específico, porque estes registros das classes 7 e 8 servem basicamente para apoiar informações que atendem tanto ao regime patrimonial quanto ao regime orçamentário, tá ok? Então, essas contas de controle servem para complementar a informação registrada em todas as demais classes, seguindo quaisquer dos regimes. Então, não existe nenhum regime específico, né, para estas contas de controle, tá ok? Bem, sobre a forma de lidar quando de efetuar lançamentos contábeis utilizando a estrutura do PCASP, é importante nós lembrarmos que não existe nenhuma interligação entre contas de natureza de informação distinta. O que eu quero dizer com isso? Quando eu vou efetuar lançamentos de débito e crédito que envolvam ativos, por exemplo, eu tenho que me lembrar que a contrapartida será sempre uma conta do próprio ativo, do passivo, de VPA ou de VPD, tá ok? Em nenhuma circunstância eu vou debitar uma conta do ativo, por exemplo, e creditar uma conta de informação de natureza orçamentária, classe 5 e 6. Isso nunca acontece,
tá certo? Então, os débitos e créditos que eu efetuo, né, para registrar os fatos contábeis, deverão agregar somente contas de informação de natureza patrimonial, tá ok? Já os lançamentos que registram eventos de natureza orçamentária deverão agregar débitos e créditos, né, que envolvam apenas contas da classe 5 e 6, ou entre contas da classe 5 ou entre contas da classe 6, tá certo? Informações de natureza de controle, né? Então, quando eu registro eventos de caráter específico de controle, o lançamento de débito e crédito irá envolver apenas contas da classe 7 e 8, ou entre contas da classe 7, entre contas da classe 8, tá ok? Então, de forma alguma haverá como eu disse, uma interligação entre contas de classes de natureza de informação distinta dentro de um mesmo lançamento de débito e crédito. Existe uma separação entre estas informações de natureza quando eu vou efetuar a escrituração contábil, certo? Bem, isso consta para vocês no slide 12, certo? E no slide 13 estão as principais referências utilizadas para esta parte do conteúdo da disciplina, tá ok? Bem, na sequência, na nossa próxima aula, nós vamos tratar da elaboração das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, as chamadas DECASPs. Lembrando que existe uma relação entre o PCASP e as DECASPs, uma vez que as demonstrações são elaboradas a partir dos saldos de contas registrados dentro do nosso plano de contas que nós acabamos de estudar aqui os aspectos principais, tá ok? Muito obrigada!